Marcos 6. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 13. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não se pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, e fossem calçados de sandálias, e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei ali, até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Amém. Senhor, pedimos que nesta noite fales conosco mais uma vez, por meio da exposição das Escrituras. Nós somos necessitados de ouvir a Tua voz, somos necessitados de instrução santa das Escrituras. Ó Senhor, o nosso coração anseia, e o nosso coração com fé espera ouvir da Tua boca, por meio da palavra, aquilo que devemos ouvir nessa noite. Fala conosco, Senhor, nesse texto. É isso que nós te pedimos, no nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. É um clássico que foi publicado no início do século XX, um livro infantil, mas que contém muitas verdades interessantes a respeito da visão que devemos ter do mundo. Eu me refiro ao clássico O Mágico de Oz. O Mágico de Oz é um livro interessantíssimo, não só para crianças, mas também para adultos. E há um momento nesse livro, nesse clássico, em que Dorothy encontra um dos personagens, que é o Homem de Lata. O Homem de Lata era funcional. Ele podia se mover, ele podia falar, ele existia, mas faltava-lhe uma coisa muito importante. Faltava-lhe o coração. E por isso ele não podia sentir, ele não sorria plenamente, não chorava com profundidade, não se entregava em amor a outras pessoas. Ele estava vivo, mas sem vida por dentro. Estava vivo por fora, porque ele se locomovia, ele falava com as pessoas, mas não havia vida interior nele, porque ele não tinha coração. Muitos hoje vivem assim diante de Deus, como o Homem de Lata do Mágico de Oz. Eles têm uma religiosidade mecânica, eles fazem movimentos perfeitos, eles têm uma agenda eclesiástica, espiritual cheia. Existem muitas programações, cultos, conferências, confraternizações. Eles vão ao culto com frequência, constantemente. Eles são até dizimistas, mas eles não têm o coração voltado para Cristo. São crentes de lata.
não por incapacidade emocional de poder crer, de demonstrar emocionalmente algum tipo de fé, mas por incredulidade espiritual. E a incredulidade é diferente de ignorância, porque incredulidade carrega uma decisão deliberada de opor-se a algo que claramente foi exposto. Quando chegamos em Marcos 6, nós encontramos um texto que nos falará muito sobre isso. Mas antes de entrar aqui no início desse capítulo, que é um longo capítulo, e nós vamos hoje trabalhar até o versículo 13 apenas, eu quero recapitular com vocês algumas coisas, para que nós entendamos o contexto do capítulo 6, especificamente esse bloco que nós lemos. Aparentemente parece que nós estamos falando de duas coisas aqui. Jesus volta para Nazaré, prega na sinagoga, as pessoas não creem nele, depois ele viu os discípulos. Parece que nós estamos lidando com dois episódios, mas na verdade nós estamos lidando com um bloco só de ensinos de Jesus a respeito do coração que não crê. Vocês devem se lembrar, meus irmãos, que nas últimas semanas nós estudamos o capítulo 5. O capítulo 5 de Marcos é o oposto do capítulo 6. No capítulo 6, neste início, nós vamos perceber incredulidade, falta de fé, até algum tipo de admiração com a sabedoria de Cristo, mas não fé real na mensagem, na instrução vinda do Salvador. No capítulo 5, nós temos um endemoniado sendo liberto, crendo em Jesus e agora querendo ir com ele como resultado da graça que ele alcançou. No capítulo 5, nós vimos aquela belíssima história de Jairo e de sua filha que morreu, que Jesus alcançou o coração de Jairo, chefe da sinagoga, e também ressuscitou sua filha. E o que dizer daquela mulher com hemorragia, que com fé toca na orla da roupa de Jesus e então é curada. No capítulo 5, nós temos o que no capítulo 4, Marcos nos ensinou sobre o solo bom. O capítulo 5 é o solo bom, quando a semente cai e frutifica, germina, cresce, dá fruto. O capítulo 6 são aqueles outros solos ruins, que a semente cai e ela não tem o sucesso esperado por causa de muitas circunstâncias, por causa da perseguição, por causa do sofrimento, por causa da própria incredulidade, por causa da ação de Satanás. Na verdade, nós estamos observando Marcos seguindo uma argumentação lógica por meio de histórias. Ora, nós somos latino-americanos, né? Somos ocidentais, então nós somos muito acostumados com argumentações mais aristotélicas e não argumentações por meio de histórias. Mas Marcos está argumentando por meio de histórias, assim como Moisés argumentou por meio de histórias a respeito do início do universo. Quando ele conta a respeito de como Deus criou todas as coisas, assim como Moisés começa a explicar como as famílias começaram a ter grandes desavenças e problemas, contando a história de Abel e Caim. Moisés nos conta a respeito da filosofia da vida, a respeito, ou melhor, a partir de um método de narrativas. Marcos e os evangelistas estão fazendo isso também. Por isso, torno sempre a dizer, todos os domingos, Marcos não está jogando várias histórias para construir um livro. O conjunto das narrativas são, de fato, argumentativos. Marcos está construindo um argumento. E quando ele nos ensina o capítulo 6 e o capítulo 5 e o capítulo 6, ele está desenvolvendo a parábola do semeador, através das histórias que estão sendo contadas. Isso é muito interessante observarmos, porque agora nós vamos lidar com o oposto daquilo que vimos no capítulo anterior. Jesus retorna à sua cidade, Nazaré, e encontra ali um povo que conhece sua voz, mas rejeita a sua autoridade. Eu era recém-casado, então arrumei um emprego numa loja de conveniências, e ali vendiam muitos bons salgados. Existia um cachorro-quente chamado Dogão. Quando eu fui fazer entrevista naquela empresa, eu disse, rapaz, todo dia eu vou comer um Dogão. Todo dia eu vou comer uma coxinha dessa. Era uma coisa maravilhosa, era uma vitrine sensacional. Apetitoso, bonito. Aquelas luzes de fundo quentes, mostrando a beleza dos salgados. Era uma coisa extraordinária. No final da primeira semana, eu já estava com náuseas de ver tanto dogão, salsicha, coxinha, batata frita. Eu não aguentava mais aquele cheiro. Quando nós convivemos muito com uma coisa, é possível que nós enjoemos dessas coisas, né? Você já sentiu aquela experiência daquele perfume que você enjoa?
que ele ataca a sua enxaqueca. Rapaz, você já sabe qual é o perfume, não é? Alma de flores. Há coisas que nos fazem enjoar, há coisas que nos fazem ter repulsa por certas sensações, né, e certas experiências. Quando nós nos acostumamos muito com uma coisa, aquilo perde o encanto. Talvez você possa se lembrar, por exemplo, de algum passeio que você fez para algum lugar que você queria ir muito lá. E você gostou tanto daquele lugar, mas tanto daquele lugar, agora tanto daquele lugar, que você passou os próximos 10 anos indo para aquele lugar todos os anos. Você continua achando bonito, mas não como era no começo. Você continua indo, mas vendo as imperfeições. Talvez seja uma praia, talvez seja uma cidade, talvez seja uma cidade como Gramado, por exemplo, ou qualquer outra muito bonita no Brasil. Mas depois de ir tantas vezes, aquilo para você se tornou comum, você enjoou. Aquelas pessoas conviveram com Jesus desde a infância dele. E agora Jesus volta. Isso aqui é muito interessante. Muito interessante. Porque Jesus volta para aquele lugar onde todos o conheciam, todos tinham visto Jesus crescer ali, ouviram muitas vezes ele trabalhando com seu pai. Aqui em Nazaré, nós podemos dizer com base, ou aqui usando a metáfora do Mágico de Oz, nós temos aqui uma geração com engrenagens, mas sem coração. Religiosos, estéreis, conhecedores, frios. E Marcos registra isso não apenas para narrar um episódio, mas para ensinar uma verdade muito maior. A incredulidade impede a graça de fluir. A incredulidade impede a graça de fluir. Eu vou me deter observando aqui a perspectiva de Marcos. Os outros evangelistas têm muito a contribuir a respeito desse assunto, mas eu quero que tenhamos uma perspectiva marcana, observarmos a história de acordo com o que Marcos contou, de acordo com o que ele entendeu. Jesus continua aqui a obra, mesmo com a incredulidade dos nazarenos, mesmo quando eles não creem na sua pregação, ele continua a obra enviando os seus discípulos, pois a missão de Deus não depende da credulidade dos homens. A igreja deve continuar indo mesmo quando os homens não creem. O capítulo 5 mostrou a fé viva de Jairo e da mulher com fluxo de sangue. O capítulo 6 contrasta isso com uma incredulidade brutal e enorme contra o próprio Jesus. Uma mulher que disse, se eu tocar na sua roupa, eu sou curada. E agora um povo que está vendo Jesus pregar a viva voz, em cores, não crê no que Jesus está dizendo. Marcos nos ensina aqui sobre um solo fértil no capítulo 5 e agora sobre um solo pedregoso. Um povo que vê e não vê. Um povo que ouve e não ouve, assim como ele disse na parábola do semeador. Vamos ao texto. Veja o verso 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e aqui Nazaré, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, o que é que diz o texto agora? Se maravilhavam, dizendo, onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Porque Jesus fez alguns milagres ali ainda. E eu acho muito engraçado isso, eu vou chegar lá daqui a pouco. Eles ouviram Jesus pregando na sinagoga, reconhecendo a grandeza de sua sabedoria. Como é que ele adquiriu todo esse conhecimento? Só nesse tempinho que ele saiu, andando pela Galiléia e voltou, ele sabe de tudo isso dessa forma, com tamanha profundidade. Como é que ele faz essas coisas? Como é que ele opera milagres desse jeito? Eles o reconheciam humanamente, mas não o reconheciam espiritualmente. O problema desses nazarenos nunca foi a falta de informação. Nunca foi. O problema nunca foi a falta de informação, mas o problema era a familiaridade sem reverência. Eles tinham tanta familiaridade com Cristo que para eles ficou difícil crer em Jesus. Uma familiaridade sem reverência. A incredulidade, portanto, meus irmãos, nasce quando o ser humano ofusca o divino. Quando o ser humano enaltece seu próprio ego diante do que é divino, diante do que é eterno. Depois, então, de ter ouvido toda aquela instrução de Jesus na sinagoga, não é? E o texto vai nos dizer aqui, paralelamente, em outro
evangelho que Jesus leu o livro do profeta Isaías. O Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para pregar. E eles se escandalizaram nisso. Jesus disse, e isso se cumpriu hoje. Jesus estava dizendo abertamente, eu sou o Messias, dizendo àqueles da sua própria terra. Como é difícil testemunharmos para quem é de nossa própria terra. Quando o texto fala aqui, ele voltou para a sua terra, no grego, a ideia de terra aqui não é bem cidade, é pátria. Embora Nazaré não seja uma pátria, mas a ideia era que ele estaria ali com seus patrícios, com aqueles que o conheciam, que cresceram junto com ele. Como é interessante isso, porque Jesus volta para pregar aos seus. Eu preciso fazer uma aplicação aqui. É mais fácil testemunharmos para os de fora do que para os de dentro. É mais fácil testemunharmos para o mundo e ganharmos o mundo para Cristo do que testemunharmos para os da nossa própria casa. Para aqueles que nos conhecem, para a nossa vizinhança, para os nossos colegas de trabalho, nossos colegas de universidade. É mais difícil testemunharmos para esses porque eles têm muita familiaridade conosco, eles nos conhecem. Eles sabem quando a gente fala bobagem. Eles sabem quando o nosso comportamento não é lá essas coisas, não é tão evangélico. Mas com Jesus não era assim, porque o comportamento de Jesus sempre foi santo. Mesmo assim, eles resistiam à mensagem de Jesus, porque Jesus para eles era alguém comum, com alguma inteligência, mas alguém comum, com algum poder miraculoso, mas alguém comum. Veja como a incredulidade, ela procura sempre justificar e confrontar o que é divino com racionalização. O texto então vai nos dizer, no verso 3, veja, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Percebam que o nome de José não é mencionado aqui, não é? O pai adotivo de Jesus, marido de Maria. Devemos perguntar isso ao texto. Por que o nome de José não é mencionado aqui? Por que o nome de José não é citado aqui? Bom, aqui Jesus já está um homem adulto, crescido em missão, com mais de 30 anos, né? Essa é a primeira coisa que nós devemos considerar. A segunda coisa é que o texto nos ensina aqui que ele herdou a profissão de José, seu pai adotivo, a carpintaria, que, como eu disse às crianças, não tem muito a ver com a ideia de trabalho exclusivamente com madeira que a gente tem hoje. O carpinteiro era um construtor. O carpinteiro trabalhava com vários elementos, inclusive construindo casas. Tudo que uma pessoa queria construir, procurava um carpinteiro. Então, tecnicamente, a palavra aqui para carpinteiro seria técnico. Um técnico. Então, era uma pessoa que trabalhava no meio da cidade, no meio do povo, servindo ao povo. Então, percebem porque eles estão familiarizados tão profundamente com Jesus? Era como se fosse assim, mas, olha, vem cá, foi ele que ajeitou a parede lá de casa, num vazamento. Foi ele que fez um assento para nós encomendamos, ele fez. E foi entregar lá na nossa casa. Então, como é que eu vou crer nele como o Messias? Ele é um homem comum, ele é um carpinteiro, ele é um trabalhador comum. E como ele, então, é o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, o Salvador, este que foi na minha casa, prestou serviço para mim e eu paguei pelo serviço dele? Não, eu não tenho como acreditar que esse homem é o que diz ser. E então ele diz o seguinte, ele é filho de Maria. O não citar o nome de José aqui é um indicativo de que José já havia morrido há algum tempo. Então não se faz referência a José, se faz referência à mãe de Jesus e a seus irmãos. Umas coisas aqui bem curiosas, interessantes, é que porque Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Essa é uma coisa que nós devemos observar. Possivelmente, de acordo com o contexto de Marcos, devemos entender algumas coisas. 30 anos era a idade mais ou menos que o homem casava-se, construía família. E Jesus era o irmão mais velho. Então, pelo que nós estamos entendendo, pelo trabalho, pelo envolvimento dele com a profissão da carpintaria, Jesus não saiu de casa, da casa da mãe, como irmão mais velho, até que seus irmãos pudessem manter as coisas. Ele assumiu
a responsabilidade com a sua família, até que os outros homens da casa pudessem arcar também com as responsabilidades. E então Jesus sai em missão. Isso aqui é importante. A segunda coisa importante nesse versículo é que ele destrói a concepção católico-romana de que Maria não teve filhos, de que Jesus foi o filho que veio por nascimento virginal, concebido pelo Espírito Santo, mas que ele não teve filhos. E adelfos, na verdade, são primos, né? A palavra adelfos é primo. Não. Jesus teve irmãos, vários irmãos homens, e pelo menos duas irmãs que não são mencionadas aqui por nome, mas pelo menos duas. Poderiam ter sido mais. Por conta do costume judaico, as mulheres não eram tão citadas como hoje nós fazemos, né? Então Jesus teve vários irmãos. Nós já vimos sobre o comportamento dos seus irmãos a respeito dele e como eles não criam em Jesus como o Salvador e o achavam até enlouquecido, né? Tentaram prendê-lo, amarrá-lo em outra ocasião. Nós observamos isso. Então, aqui agora nós vamos ler o versículo de número 4. O texto vai dizer: Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Vamos ler o versículo 5. O que é que diz? Não pôde. Texto complicadozinho, né? Não pôde, como assim não pôde? Jesus pode. Se ele andou sobre as águas, se ele acalmou tempestades, se ele expulsou demônios. Esse texto, observe bem o que eu vou lhe dizer aqui agora. Apesar de ser muito triste observar o que os de Nazaré estavam fazendo aqui em relação a Jesus, mas esse texto nos mostra uma realidade muito profunda do coração humano. Porque anteriormente nós observamos no Evangelho de Marcos o seguinte: a natureza obedece à voz de Jesus. Não foi assim? Os demônios obedecem à voz de Jesus. Não foi assim? Satanás, na tentação, obedeceu à voz de Jesus. Não foi assim? Mas os homens desobedecem. Os homens se colocam como inimigos de Jesus, resistindo à sua mensagem, confiando mais no seu próprio raciocínio. Esse é o ponto que Marcos diz que Jesus não pôde fazer milagres ali. E aqui é muito engraçado, porque ele diz assim: se não curar uns poucos enfermos ali, como assim? Jesus curou uns 10 e está tudo certo. Foi pouco. Para nós é muita coisa. Se a gente visse um morto levantando, um cego enxergando, um paralítico andando, para nós é muito. Mas para o contexto que Jesus estava vivendo, tudo que ele estava fazendo, para Marcos foi pouco. Mas mesmo com aquela incredulidade em Nazaré, Jesus curou alguns. E o texto diz no verso 6: admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas, fazendo o quê? Ensinando. Havia resistência à pregação de Jesus, havia incredulidade por causa da familiaridade. Mas o que foi que Jesus fez? Continuou ensinando, continuou pregando. Paulo vai dizer a Timóteo: insta, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pregue, a tempo e fora de tempo. Continue anunciando, Timóteo. Fale. E então, isso que Paulo ensina lá nas pastorais está contido aqui e exemplificado aqui em Jesus. Jesus se admirou da incredulidade deles. A palavra aparece pouquíssimas vezes nesse qualificativo de Jesus se admirar de alguma coisa humana. Jesus se espantou com a incredulidade. Vamos lá para algumas aplicações. Lembrando que incredulidade não é ignorância, incredulidade é resistência. Certo? Em primeiro lugar, meus irmãos, a familiaridade com o Evangelho pode gerar frieza. Frieza do nosso coração. Pessoas que crescem na igreja podem correr o risco de perder o espanto diante de Jesus. Eles acostumaram com o sagrado. Quem trata Jesus como alguém parecido com os outros, alguém comum, nunca vai desfrutar da grandeza do Cristo ressurreto. Jesus não é mais um, Jesus não é comum, Jesus não é igual aos outros. Será que Jesus tem se admirado
de sua incredulidade? Será que o seu coração é verdadeiramente convertido ao Senhor? Será que você crê em Jesus? Ouça-me, você pode estar crescendo na igreja, jovens, adolescentes, crianças da igreja. Vocês podem estar crescendo na igreja, ouvindo o evangelho da graça domingo após domingo, ouvindo o evangelho da graça na casa de vocês. Vocês podem se acostumar com isso e nunca conhecer a grandeza de Cristo. Vocês podem se acostumar com o Natal, com a Páscoa, vocês podem se acostumar com leituras devocionais, vocês podem se acostumar com hinos sendo cantados, vocês podem se acostumar com tudo que a igreja pode oferecer e que os pais de vocês, crianças, podem oferecer também, e nunca conhecerem Jesus e sua grandeza. Vocês podem apenas se acostumar com a vida da igreja. Isso aconteceu na vida de muitos. Isso aconteceu comigo, eu cresci na igreja. Bom, eu não cresci tanto, mas eu cresci na igreja. E me acostumei. Era comum, para mim era comum. A vida com o povo de Deus era comum, com fraternização com a igreja no final do ano era comum, piquenique na praia com farofada, cuscuz na praia, com calabresa era comum. Era comum, essa vida era comum, escola dominical era comum, tocar na igreja era comum, mas eu não conhecia a grandeza do Salvador. Tudo isso era familiar, então até que chega um dia que Jesus, pelo fato de Jesus continuar persistindo em ensinar-nos no nosso contexto de incredulidade, chega um dia que a casca rompe. Chega um dia que ele quebra o coração. Chega um dia que ele nos encontra, que ele nos alcança, que ele nos pesca. Mas aqui nós aprendemos que a incredulidade, observe só, tá? A incredulidade não grita, ela não faz barulho. A incredulidade é silenciosa, ela sussurra, ela é educada, porque ela é racional. Ela surge lentamente. Considerações racionais, autossuficiência intelectual, é uma fé que vira um costume, é uma fé que funciona apenas no domingo, e olhe lá, não durante a semana. Por isso, meus irmãos, nós precisamos vigiar o nosso coração. Nazaré nos lembra que não basta conhecermos Jesus, é preciso crermos em Jesus. Você já creu nele? Textos memorizados sem submissão ao Evangelho se tornam apenas uma tradição memorizada. Memorizada. Antigamente nós memorizávamos muitos versículos, mas isso não significa que o coração é convertido por memorizar muitos versículos. Nós podemos ter apenas uma tradição memorizada. Quantos cresceram na igreja, se afastaram, mas adoram o Natal? É tão bonito ver a cidade enfeitada, cheia de luzes. É tão bonito ver árvores natalinas e tantas coisas acontecendo, pessoas cantando, bate o sino pequenino, sino de Belém, coisas por aí. É tão bonito ver essas coisas. É tão bonito entrarmos no supermercado e vermos as decorações ali no shopping, árvores de Natal gigantescas em centros da cidade, dizendo Feliz Natal. Ontem fui a Campina Grande no retorno, passei na entrada de Toritama e tinha lá uma inscrição, né? Natal de Jesus, alguma coisa assim, né? Bonito, mas isso não converte o coração. São nossas tradições, que podem ser muito boas, mas elas podem ser apenas tradições. Mais nada. Porque gostamos de viver daquela forma, mas não somos transformados por isso. Então nós devemos perguntar ao nosso coração: eu sou um discípulo com o coração vivo ou apenas um homem de lata, funcional e vazio? Estou funcionando, mas eu sou vazio, eu não tenho coração. Ele não transformou meu coração, eu não fui encontrado. Eu me acostumei com a linguagem, eu me acostumei com a pregação, eu me acostumei com os ritos. Eu até fui batizado, mas eu sou de lata. Sua devoção é devoção verdadeira ou é apenas pura engrenagem? O que Deus quer é que o seu coração pulse verdadeiramente por Jesus. Pulse verdadeiramente por Jesus. Agora vamos para o versículo 7.
Para entendermos o que está acontecendo a partir do versículo 7, é preciso lidarmos com o final do versículo 6. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então, no verso 7, lemos: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Aqui não é apenas uma estratégia. Enviar 2 a 2 não é mera estratégia de Jesus, é teologia. Isso aqui é teologia. Não é apenas uma estratégia de alcance. Não é apenas para espalhar melhor a pregação. Isso aqui é teologia que fala não apenas para aqueles que vão receber a pregação, mas para aqueles que estão fazendo o trabalho do Senhor, porque parceiros se fortalecem. Parceiros se corrigem, se apoiam, se supervisionam e protegem a obra que está sendo feita. A missão nunca foi solo. A missão é sempre em comunhão. É sempre em conjunto. É sempre o uns aos outros. É sempre o nós, não o eu. Esta é a missão. A mutualidade aqui não é opcional, é parte da santificação do ministério pessoal de cada um. Nós caminhamos juntos. Por que a igreja não pode ser pastoreada por um homem só e tem que ser pastoreada por presbíteros? Exatamente por causa disso. Por causa da mutualidade, da hombridade, da supervisão. Qualquer pregador, qualquer pastor deve ser supervisionado pelos seus confrades no ministério. Isso é comum. Todo aquele que está no ministério e deseja não ser supervisionado, ele entendeu errado a missão, entendeu errado o que Jesus está ensinando, entendeu errado a vida da igreja. Não tem caminhada solo, sempre caminhamos juntos, com responsabilidade sobre os outros. As igrejas não são palcos para estrelas solitárias. Líderes precisam de supervisão, assim como os apóstolos precisaram de supervisão. Um supervisionava o outro. Caminhar sozinho é uma presunção. Andar acompanhado é sabedoria. Andarmos juntos é sabedoria. Jesus não enviou gênios individuais. Vem cá, você é muito inteligente. Vai lá e faz. Faz o teu. Jesus enviou pequenas fraternidades apostólicas. 2 a 2. Caminhem juntos, se fortaleçam, preguem, ensinem, aprendam mutuamente. O envio aqui é muito interessante porque é um envio para libertar pessoas dos seus pecados. É um envio para pregar arrependimento. Veja o que Jesus diz aqui no verso 8, ou que o texto diz no verso 8. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão. Nem pão, nem alforje, nem dinheiro. Que coisa, né? Eles não iam para o entretenimento espiritual, né? Eles não iam fazer missões dentro de um cruzeiro. Eles iam fazer a obra do Senhor. Não há aqui notoriedade religiosa. Não há evidência particular para qualquer um como uma estrela. É proclamação transformadora. São os apóstolos anunciando o evangelho para transformar corações e, ao mesmo tempo, a caminhada aqui é pastoral, é restauradora, é fortalecedora, mas requeria um sacrifício como estilo de vida, sem mala dupla, sem excesso de bagagem, sem dependência da sua própria capacidade. A dependência diária era do Senhor. Jesus está formando homens que vivem pela fé e não na segurança material, mas que confiam na provisão do Senhor. Mas alto lá, vamos entender esse texto direito. Porque alguns vão dizer assim, com base nisso, então, podemos deduzir à luz das Escrituras que é inviável que ministros do Evangelho sejam assalariados pela igreja. Porque Jesus disse a eles, afinal, assim: ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro. Só fossem.
Verso 9. Que fossem calçados de sandálias e não usassem duas túnicas. Duas túnicas. A túnica servia como uma vestimenta exterior e também como um cobertor, como um edredom para se cobrir. Então Jesus diz, não levem duas túnicas. Vocês têm que seguir com a roupa do corpo. Tenham cuidado, não levem excessivamente bagagem, sandálias nos pés, não levem alforje, não levem dinheiro. E como é que você faz a obra desse jeito? Como é que você faz a obra do Senhor desse jeito? Aqui nós vamos entender o seguinte. Vou continuar o texto, mas deixa eu fazer algumas aplicações aqui. Cristãos não vivem sozinhos. Quem caminha só se cansa e cai. Quem caminha com o outro é levantado, é encorajado, é cuidado, certo? Mas o texto vai nos dizer aqui também que líderes devem entender que eles serão supervisionados por outros líderes na igreja. Às vezes existem líderes que se ofendem quando eles são supervisionados. Está duvidando de mim? Mas Jesus disse de 2 em 2. 2 em 2. Paulo supervisionou outros irmãos. E outros pastores supervisionaram outros. Ele disse a Tito, você coloque as coisas em ordem. Instrua outros obreiros. Faça o trabalho. Disse a Timóteo também, faça o trabalho de um evangelista. Esse trabalho de supervisão é natural no meio da igreja. Então, onde há mutualidade, a preservação do coração. Porque um irmão querido, precioso na obra do Senhor, pode estar indo por um caminho devastador. E eu tenho responsabilidade de cuidar dele. 2 a 2 nessa caminhada. Mas o texto continua dizendo aqui, no versículo 10, e recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí, até vos retirardes do lugar. Aquele alforje que não foi levado, aquele dinheiro que não foi levado, aquele pão que não foi levado. Não foi levado, porque aqueles que receberiam os apóstolos na missão, cuidariam deles. Os chamados para pregar o evangelho não devem estar preocupados com o dinheiro, mas aqueles que foram alvo de seu trabalho e que são alvo da edificação vinda do Senhor por meio deles, devem estar preocupados em cuidar deles. Recebam em suas casas e cuidem dos pregadores, é isso que Jesus está dizendo? Cuide dos pregadores. Aqui há uma responsabilidade de ministros para com outros na caminhada, cuidando uns dos outros, de cristãos cuidando-se mutuamente uns para com os outros, e de uma igreja ou de igrejas cuidando dos seus ministros fiéis, uns aos outros. Paulo ensina muito isso nas suas epístolas, cuidando-nos, encorajando-nos, fortalecendo-nos uns aos outros. O texto também nos diz aqui no verso 11, se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudiu o pó dos pés, em testemunho contra eles. O sacudir o pó dos pés aqui é dizer o seguinte, vocês não querem a palavra. Nós pregamos, nós anunciamos, vocês não querem. Estamos indo embora. E que fique registrado que a nossa pregação aqui foi proferida e que há incredulidade neste lugar. Há falta de submissão a Deus e a sua palavra neste lugar. E vamos embora para outro lugar que escute a pregação. Um ministro pode abandonar uma igreja que não quer ouvir a pregação e obedecê-la. E ele não está pecando. Os irmãos entendem? Ele não está pecando. Ele sacode o pó dos seus pés. Se ele está convicto de que aquele povo está como os nazarenos, resistindo à sabedoria divina e não obedecendo ao que o Senhor ensina na sua palavra, então ele pode dizer, sacudo o pó dos meus pés e sigo para outro lugar. Preguei aqui, o povo não creu. Que Deus tenha misericórdia e cuide dele. A missão continua mesmo em meio à incredulidade. Jesus está nos ensinando que a missão deve avançar, mesmo quando as pessoas não creem. Mesmo quando Nazaré não crê. O mundo ouvirá, alguém ouvirá. A missão deve continuar. A obra não acontece porque alguém aceita ou rejeita. A obra acontece porque Deus nos move, porque Deus nos leva adiante, porque Deus diz ao seu povo, prossigam,
Se a incredulidade trava o processo do discipulado, o envio liberta. Jesus continua enviando, continua enviando, continua enviando, continua enviando mesmo para aqueles que nunca ouviram. Continua enviando. Eu me lembro quando estava no seminário, um missionário veio falar para nós de um trabalho que ele começou na Nigéria. Pregou durante alguns anos em uma localidade e não houve um fruto sequer, uma conversão sequer, um coração sequer convertido, durante anos de pregação. Trabalho sistemático, cuidadoso, no temor do Senhor, nenhum fruto. 10 anos depois, outro missionário voltou ao mesmo lugar, fez o mesmo trabalho, e ali nasceu uma igreja, que até hoje permanece. O que é que Jesus nos ensina? Mesmo quando há incredulidade, o envio continua. A missão continua. Nós vamos revisitar vários lugares, revisitar vários contextos, onde corações não recebem a mensagem, outros corações continuam sendo enviados a proclamar a mensagem. E aí nós chegamos no último versículo aqui, que é bem interessante. Verso 12, 13. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliram muitos demônios e curaram numerosos enfermos. Veja que eles curaram mais enfermos do que Jesus ali, ungindo-os com óleo. Essa frase é muito passível de debate no meio teológico. No campo da teologia reformada, há duas posições distintas. Uma vai dizer, e as duas são defendidas por estudiosos fiéis, comprometidos com o evangelho, comprometidos com a escritura e com a teologia, a boa teologia. Uns vão dizer, a unção deve realmente acontecer com o óleo deve ser um instrumento para ungir enfermos. Outros vão dizer, não entendemos que isso deva se perpetuar, porque isso tinha um símbolo, era um símbolo específico para aquele tempo, para aquele momento. Haviam 4 usos comuns quatro usos do azeite, do óleo, no mundo antigo. Dali você vai ter o uso medicinal, você vai ter o uso gastronômico, né? Então vão ter usos diversos. Aqui a palavra ungir é interessante para nós, porque a ideia aqui de ungir é esfregar. Esfregar. É a mesma ideia de Tiago. Chama os presbíteros, eles vão orar e ungir. A ideia de ungir ali é esfregar. Talvez o que o texto esteja sugerindo aqui é o seguinte: preguem e socorram os necessitados, esfregando com óleo. A ideia talvez seja o uso medicinal do óleo. O que é que isso quer dizer? Preguem e façam o que for possível para que as pessoas sejam abençoadas. Se for uma ajuda física, medicamentosa, façam isso. Esse não é o ponto do texto. O texto não está suscitando aqui um debate sobre a questão da unção com óleo, mas está suscitando a reflexão a respeito da missão da igreja. E eu quero concluir dizendo algumas coisas aqui, meus irmãos. O homem de lata, do Mágico de Oz, tinha forma, mas não tinha um coração. Nazaré tinha religião, mas não tinha fé. A religião judaica estava ali, mas não existia fé ali. A igreja pode ter uma liturgia boa, mas não ter vida nenhuma. Ela pode professar uma teologia boa, mas não ter vida nenhuma. O chamado para nós é muito claro nesse texto. Se a incredulidade secou o coração, peça a Deus que Ele renove, que Ele faça frutificar e florescer. Se a familiaridade com o sagrado, com o Cristo, apagou o espanto que você já teve com Ele, volte a se maravilhar com Ele. Porque Jesus se manifesta poderosamente nas coisas ordinárias. Ordinárias. Se a fé para você se tornou mecânica, robótica, que o Espírito Santo dê a você novamente pulsação espiritual, vigor espiritual.
E se você já tem isso, já tem esse vigor, já tem esse coração vivo, o que eu tenho a dizer a você? Vá e pregue o evangelho da graça. Anuncie o evangelho da graça às pessoas. Diga quem é Jesus. Diga que ele é poderoso para libertar da maldade, perdoar os pecados, restaurar vidas. Porque, meus irmãos, o maior milagre não é andar com engrenagens brilhando como o homem de lata, mas com o coração batendo e pulsando pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que Deus nos livre de sermos, assim, homens de lata, e que nos faça crentes inflamados pelo poder do Espírito Santo para anunciar o evangelho da graça de Deus a todos aqueles que precisam ouvir. Seja em alguma Nazaré que o Senhor nos confiar. Talvez a sua Nazaré seja a sua casa. Talvez a sua Nazaré seja o seu trabalho. Talvez a sua Nazaré seja o seu casamento. Talvez a sua Nazaré seja a sua relação com seus filhos, com seus pais. O Senhor está lhe chamando. Continue indo. Continue anunciando. Continue fazendo. Continue crendo. Porque sou eu que transformo corações. Ele transforma homens de lata em missionários poderosos, segundo a obra do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nessa noite pela tua palavra, Senhor. Obrigado, porque o teu evangelho é claro, é doce, é profundo, é exortador. Ele nos corrige, ele nos repreende, ele nos evangeliza. Nós precisamos ouvir esta mensagem que nos mostra o que é o nosso coração e o que são os nossos pensamentos. Perdoa-nos, Senhor, se a familiaridade com o espiritual nos faz incrédulos. Perdoa-nos, Senhor, se nosso comportamento espiritual tem sido de resistência à tua voz, à tua palavra. Perdoa-nos porque nós nos acostumamos com a leitura mecânica das Escrituras, sem reflexão, sem meditação. Perdoa-nos porque nós nos acostumamos em confessarmos os nossos pecados na liturgia dominical de modo robótico, mecânico, sem consciência profunda de pecado e sem arrependimento. Perdoa-nos porque lemos o decálogo domingo após domingo sem considerarmos os pecados que cometemos e os mandamentos que quebramos. Perdoa-nos quando nosso coração está assim, ou quando nós estamos nos comportando assim, como se não tivéssemos coração. Restaura a nossa vida espiritual, Senhor. Torna-nos fervorosos de espírito, amantes do Senhor, da sua palavra. Precisamos da tua graça. É isso que nós pedimos no nome de Cristo. Amém e amém. Vamos ficar de pé.